Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. No último dia 5 de junho, celebramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Elemento indispensável para a vida, a água é uma das principais preocupações do setor mineral. No episódio de hoje do Pode Minerar, vamos debater a importância de implementar uma gestão sustentável da água para garantir a segurança hídrica a longo prazo, preservar os ecossistemas aquáticos e promover o bem-estar das comunidades. Este é um desafio global que requer esforços coordenados e a adoção de práticas inovadoras, como as que o setor mineral vem implementando para garantir o uso responsável dos recursos hídricos e também para não faltar água para as suas operações industriais. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar com Guilherme Augusto de Souza Freitas. Ele é gerente responsável pelas áreas de Meio Ambiente, Saúde e Segurança na Anexa e coordenador do GT de Águas no IBRAM. Guilherme, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Vamos conversar também com Davi Veiga Soares, analista especialista do meio ambiente na Vale. Davi, muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigado, Maria Amélia. Bom, para a gente começar, em 2015, a ONU, a Organização das Nações Unidas, propôs aos seus países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos. A Agenda 2030 ou 2030, composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um desses objetivos é o compromisso pela gestão sustentável da água. Como as empresas de mineração contribuem para o cumprimento para este objetivo, implementando estratégias de gestão sustentável para assegurar também o uso da água em suas operações industriais. Davi, como é que você analisa essa questão? Na Vale, as ODS 2030, para a água, a gente tem lá a ODS 6, a água e saneamento, ela está muito direta nas nossas metas. Então, a partir da Agenda 2030, a Vale incluiu iniciativas de recursos hídricos para o alcance e cooperar a este alcance. Então, lá em 2018, foi lançado na Vale a meta global, que é a redução de água doce para o processo do minério e os usos nas atividades. E isso contribui, que se você utiliza menos água, você está disponibilizando mais água para o meio ambiente. E essa agenda, ela está muito forte, mas muito forte na mineração. Primeiro, nós lançamos essa meta em 2018, uma meta que era para alcance em 2030, a meta ela foi alcançada em 2021, e lá em meados de 2021, nós observando e acompanhando, olha, essa meta ela está para ser batida este ano. Então, foi feito um novo estudo na Vale, buscando o que os pares estão fazendo, o que as outras empresas estão fazendo, e o que a gente observou muito, que é isso, as empresas elas estão muito alinhadas a estes compromissos da Agenda 2030. E só para cooperar, como que eu vejo que a gente pode alavancar a Agenda 2030? A mineração, ela quando entra no território, gera empregos, gera impactos, gera conflitos, mas ela tem uma oportunidade gigante de gerar o desenvolvimento nas cidades. No Brasil, em específico, nós podemos muito cooperar nessa parte de água e saneamento, com os projetos tendo a visão integrada dos usos da mineração com os usos urbanos. Então, eu entendo que nós podemos tanto reduzir os usos, como também cooperar nessa parte da água e saneamento. E como cooperar? Cidades que são precárias no saneamento, de repente a gente pode pensar uma fonte de alternativa de água para o suprimento da mineração. E pensando assim, a gente pode promover uma melhora no saneamento e também uma redução do uso de água nova na unidade.
Você falou que a meta ela foi alcançada em 2021. O que essa redução significa e qual o próximo desafio do programa? A redução significa a gente produzir mais com menos recurso água, né? E não é só a quantidade, né? Se você reduz o seu uso de água, você reduz o tratamento de água, o tratamento de efluente, economia com energia. Então, é uma ação que promove várias vantagens para o setor. Você reduz o custo, né, também, se você faz algo mais otimizado. Os próximos desafios, né, após o alcance dessa meta, nós vamos continuar, né, reduzir mais a água nova, mas também a gente pensou o seguinte, olha, reduzir a água, a gente está ali local, né? Meta de recursos hídricos é local, é diferente de uma meta carbono que é global. Nesse levantamento e nesses estudos que a gente fez, né, observando as outras empresas, os nossos pares, como que os stakeholders estão olhando, né, para as indústrias, a gente falou, olha, não é só a redução que a gente precisa. A gente precisa ter pilares e dentro desses pilares a gente colocar metas. E aí nós dividimos pilares de governança, de monitoramento, engajamento e riscos. E aí para cada pilar desse a gente está colocando meta e que a previsão de divulgação das novas metas da Vales está para agora o segundo semestre de 23. Guilherme. Bom, as grandes empresas, né, de um modo geral, elas estão incluindo os temas saúde, segurança e meio ambiente dentro do planejamento estratégico, vem de algum tempo já incluindo, e mais recentemente isso se tornou mais forte, né, com o tema que está na moda, que é a agenda ESG, né? No setor da mineração não foi diferente, né? No setor da mineração também vem incluindo já há algum tempo os temas de meio ambiente, de saúde e segurança dentro do planejamento estratégico, e as ODS fazem parte, elas foram bases para se desenvolver a matriz de materialidade das empresas, para se desenvolver os objetivos a serem atingidos, dada a importância do tema, como a ONU estabeleceu, né? Então, as ODS são bases que foram utilizadas para se chegar dentro dos objetivos estratégicos a serem alcançados dentro da mineração. O IBRAM tem um grupo técnico de discussão do tema água, assim como outros grupos técnicos, né? Dentro dos compromissos assumidos pelo IBRAM, a redução do consumo da água é um dos compromissos, né? Foi um dos compromissos. Então, o IBRAM publicou carta compromisso e, especificamente falando de água, tornou público 3 compromissos firmados. O primeiro compromisso é reduzir gradativamente o uso de água nova nas empresas associadas ao IBRAM. O segundo compromisso é tornar públicas e disponíveis as informações de uso, consumo e qualidade de águas e efluentes na indústria da mineração. E o terceiro compromisso é participar efetivamente dos fóruns de interesse do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, ampliando o escopo de atuação e propondo ações estratégicas para o setor e a sociedade em geral. Então, são 3 compromissos publicados pelo IBRAM, que estão diretamente publicados também, assim, e diretamente estabelecido para seus associados, para as empresas que são associadas ao IBRAM, e todas essas empresas associadas pegaram esses compromissos e também incluíram dentro do seu planejamento estratégico. Então, dentro do primeiro compromisso, que é reduzir gradativamente o uso de água nova nas empresas associadas, o IBRAM tem uma meta de reduzir em 10% o consumo específico de água dentro das empresas associadas do Instituto, né? Então, esse é um ponto importante a esclarecer para o setor de uma maneira geral. E para a Nexa também não foi diferente, né? Diante aí da agenda de desenvolvimento sustentável e dos compromissos de médio e longo prazo, nós anunciamos aí, no final do ano passado, os nossos principais compromissos de ESG até 2030. Né? E a água, ela está presente, né? Pelo tema, pela importância do tema. Então, a Nexa também tem aí uma meta até 2030, em linha com o que está compromissado aí com o IBRAM e também com base em estudos de benchmark que foram feitos olhando os grandes players de mineração, de se reduzir em 10% o consumo específico de água dentro das suas operações. A Nexa é uma empresa de mineração, então nós temos aí esse compromisso até 2030 para redução de 10%. Eu acho que daria para conectar
os temas de uma maneira geral, com esse complemento. Pois é, falando na Nexa, ela também priorizou essa gestão responsável da água e, de acordo com o Plano Diretor de Sustentabilidade, responsável pelas diretrizes necessárias para garantir o uso consciente desse recurso. Como é que funciona o projeto de recirculação da água, incluindo o que é realizado em Cerro Lindo, no Peru, e o programa Gente Cuidando das Águas? Como funcionam esses dois, né? Começando pela unidade de Cerro Lindo, a unidade de Cerro Lindo ela é uma unidade de operação mineira com grandes desafios locacionais, né? Uma unidade que está localizada a uma altitude acima de 2.000 metros, não existe disponibilidade de água como nós vemos aqui no Brasil, por exemplo, né? A água que a gente utiliza, ela é extraída do mar. Esse é o primeiro ponto importante a se destacar, né? A disputa por disponibilidade de água, no caso do Cerro Lindo, ela não existe com pessoas e com outros tipos de usos, né, que poderiam, outros tipos de indústrias ou de stakeholders que poderiam utilizar a água, porque a gente faz a captação da água salgada, dessaliniza e envia para a operação. Começa aí o ponto positivo que nós não temos concorrência, a gente não concorre com outros usos, esse é um ponto importante. E depois, como você mesmo disse, Cerro Lindo é uma unidade que ela tem já com mais de 90% de recirculação de água dentro da operação. Todos os processos são bem controlados para que a recirculação seja feita dentro dos seus processos, ou seja, a gente extrai uma quantidade de água somente para reposição e o processo por si só roda sozinho pela recirculação dentro do processo produtivo. O projeto Gente Cuidando de Águas é um projeto desenvolvido na unidade de Vazante, que fica localizada na região noroeste de Minas, né? E é um projeto também bastante interessante, que é uma iniciativa local da unidade, visando recuperação de nascentes para produção de água e aí sim melhorar a disponibilidade de água na bacia do Rio Santa Catarina. E como é que funciona esse projeto? Ele não fica só nas fronteiras da Nexa, ele se expandiu para a comunidade de entorno. Então, ele envolve os stakeholders locais, vizinhança da unidade, para fomentar a preservação de nascentes e, consequentemente, a produção de água, aumentando o aporte de água para a bacia do Rio Santa Catarina. Consiste na vedação de áreas, no fechamento, no cercamento de áreas de nascente, para evitar atividades que poderiam degradar nascentes e aí sim diminuir a produção de água e afetar diretamente a bacia do Rio Santa Catarina. A gente tem bons exemplos, bons resultados aí de produção de água nessas nascentes preservadas e protegidas, produzindo mais água para a bacia do Rio Santa Catarina. Em 2022, esse projeto, Gente Cuidando de Águas, ele foi o único selecionado entre outros 200 para ser apresentado no Diálogo Regional da Água, organizado pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe das Nações Unidas. Davi, além do projeto Meta Água, a Vale também trabalha o mapeamento de riscos hídricos. Por que esse mapeamento é realizado? E qual que é a importância dele, né? O mapeamento ele é fundamental para a gente eliminar aquilo que pode te derrubar. Temos que entender, eu tenho lançamento de efluente. Quais são os riscos de lançar um efluente? Primeiro, se eu não tiver sistema de tratamento ou sistema de controle, eu posso alterar a qualidade de um curso d'água. Se eu alterar a qualidade desse curso de água, eu posso afetar quem? Então, eu posso afetar o meio, posso afetar os usuários que estão ali. O mapeamento, eu vejo o seguinte, a gente precisa entender quais são os riscos de cada unidade e a mineração ela é muito específica de cada região, de cada processamento. Então, você pode ter questão de conflito com o uso de água, né? Quando você vai para uma região, eu estudei corretamente aquela região, eu sei quem que está alocado ali. Se eu não tenho conhecimento, quem que está alocado, quem que são os usuários, a região tem disponibilidade ou não tem, eu posso até nem produzir. Posso instalar uma operação e, poxa, cadê a disponibilidade de água? Não estudei. É risco, né? Então, o risco ele é fundamental porque ele pode
parar uma produção, ele pode ter conflito com algum vizinho, algum usuário. Um ambiente saudável não vai ter produção. Bom, a gestão sustentável da água, ela vai além das operações internas das empresas, pelo que a gente viu aqui. É preciso incentivar também a participação ativa das comunidades locais, organizações não governamentais e partes interessadas no processo de tomada de decisão relacionado à gestão da água. Para você, Guilherme, como as empresas têm atuado neste sentido? Um exemplo que reflete isso é o projeto que a gente acabou de comentar, né? A gente cuidando das águas. Traz o tema, leva ao tema de conservação de áreas, preservação de áreas, produção de água, garantia e melhoria da qualidade da água, não só dentro da operação, né? Envolve as áreas externas. Então, esse é um projeto e um exemplo que reflete o que você perguntou, Maria. Um dos pontos importantes é o envolvimento da comunidade de uma maneira geral. Outro exemplo que eu posso comentar, no Peru, nós estamos com o que a gente chama de monitoramento participativo. A gente chama a comunidade, integrantes responsáveis da comunidade, para participar do monitoramento ambiental, né? Isso se chama monitoramento participativo. E um outro ponto que é importante comentar e que está presente na Nexa e nas grandes empresas de uma maneira geral, são os programas de educação ambiental, né? Os programas de educação ambiental têm um roteiro desenvolvido. Um dos pilares mais fortes é, de fato, a participação e desenvolvimento, levar conhecimento da comunidade para os temas relacionados ao meio ambiente. O programa de educação ambiental, ele é voltado, sim, para o público interno, mas também voltado para os públicos externos, né? E dentro da Agenda 2030 tem uma série de projetos relacionados especialmente na parte social, relacionados à comunidade, né? E na Vale, Davi, como é que é? Aqui nós estamos tratando de água, né? Mas a mineração ela vai muito além, né, da água, né? A Vale, ela instituiu, né, no passado, o Instituto Tecnológico. O que é esse Instituto Tecnológico? Ele é uma organização, né, que tem ali professores doutores, né, são pesquisadores e que promovem capacitação, né, de profissionais, seja Vale ou seja alunos, né, que querem fazer um mestrado ou um doutorado, né. Dentro do ITV, é uma faculdade, né, você tem pesquisas, né, que gera conhecimento técnico, gera conhecimento para a sociedade, gera publicações. E aí tem também Fundação Vale, né, que a Fundação Vale trabalha muito o social, né, promove, né, pequenas comunidades, né, a ter renda sustentável, então capacita ali as pessoas nas atividades que elas têm, né, maior facilidade para executar. E a parte que eu vejo também do conhecimento, ele é muito importante. Esses dias até eu fui com meus filhos, né, nós fomos almoçar e ali em Macacos, e nós passamos próximo ali uma unidade que a Vale tem. Aí o meu menino falou, não, pai, isso aqui que é mineração, a gente não conhece, né, a mineração. A mineração ela vai ser estudada na universidade, né, as indústrias também, né, elas no ensino médio, assim, a minha lembrança era o quê, né, era aquela chaminézinha com fumacinha saindo, né, mas a indústria, ela mudou muito, né, de lá para cá, né. Então, eu acho que esse engajamento, né, da mineração estar cada vez mais comunicativo externo, né, a gente tem visto, assim, um aumento crescente, né, de profissionais nossos da Vale, profissionais da Nexa, participando aí de congressos, seja congresso de água subterrânea, de saneamento, nos fóruns, né, tem o IBRAM, né, que ali a gente busca, né, ter um padrão, né, das minerações do recurso hídrico, que é compartilhamento de conhecimento, e eu vejo que a gente tem que engajar muito com a sociedade essa parte, né, de conhecer como que é a mineração, o que ela pode promover no território, e faz parte nossa de ser transparente e buscar, né, compartilhar o conhecimento. É verdade. Para a gente encerrar,
O que vocês dois acreditam pode mudar, o que pode melhorar para poder ter uma sustentabilidade em relação à água, recurso hídrico? O que falta ainda? Eu vou começar com o Guilherme e depois eu passo para o Davi. A gente já vem aumentando a recirculação nas unidades e, consequentemente, diminuindo o consumo específico ao longo dos anos, mas existe ainda um desafio a ser cumprido, que é a execução dos projetos para que a gente consiga cumprir esse desafio e bater a meta. E eu vejo isso dentro das discussões do grupo técnico aí de águas do IBRAM, eu vejo que é muito similar às demais empresas, né? Um outro ponto que eu acho que é importante é tornar público, né? Como o Davi mencionou anteriormente, né? As pessoas não conhecem muito mineração. A maioria das pessoas atrela a mineração a algo muito negativo, né? Acho que um ponto que precisa ser melhorado é exatamente tornar público, deixar um pouco mais evidente o papel da mineração para a sociedade de uma maneira geral, né? Olhando todos os temas: saúde, segurança, meio ambiente, social, governança, enfim. A gente faz muita coisa boa. Mineração tem muito impacto positivo e, na maioria das vezes, conversando com pessoas que não conhecem a mineração, o que aparece é o impacto negativo, né? Então, acho que a gente precisa melhorar a nossa propaganda aí do setor de uma maneira geral. Esse podcast é um exemplo disso. Então, está todo mundo tentando mudar, mas eu colocaria que o que falta é executar aí o que está sendo planejado e dar visibilidade para que as pessoas possam conhecer um pouco mais os impactos positivos da mineração, que são muito maiores que os impactos negativos. E para você, Davi? Eu concordo com o Guilherme, né? A mineração, o compartilhamento está muito forte, né, entre as mineradoras, né? Visitei, né, a Lambert Mine, nós estamos indo com a turma visitar a Anglo América para conhecer tecnologias que estão sendo aplicadas, né, e que a gente pode replicar, né. Então, eu vejo que melhorou muito. Uma coisa que a gente precisa, aí eu acho que não é só na mineração, mas é para todo o setor produtivo e a questão de monitoramento das nossas bacias. O monitoramento é algo básico e muitos pensam que é muito fácil de fazer, né. Mas aí eu vejo alguns problemas, né. Tem a questão do conhecimento, né, da sociedade também. Às vezes você instala ali um instrumento, esse instrumento ele é vandalizado e a pessoa talvez nem sabe que aquele instrumento pode ajudar ela, pode cooperar para ela que vive ali no mesmo território, né. Vejo que essa questão externa a gente precisa cada vez mais, né, estar junto com a sociedade, explicar, né, os projetos que estão sendo desenvolvidos no território para que a própria sociedade seja guardiã ali do seu curso d'água, do corpo hídrico, que é algo, né, é um recurso muito valioso, né, é com ele que tem vida. Então, eu vejo que essa parte externa, ela já evoluiu muito, mas precisa, né, de cada vez mais a gente estar mais próximo à sociedade e engajar com conhecimento. Internamente, né, eu tenho um amigo, né, que a gente conversava quando eu era mais novo, ele olhava assim: "Não, Davi, a tecnologia vai chegar uma hora que para". Eu falo: "Não, mas aí você está contradizendo a definição da palavra tecnologia, né?". E a melhoria dentro do setor industrial, ela disputa entre os colegas, né, na Vale a gente tem ali o time de recursos hídricos, que cada unidade, né, tem um profissional que a gente chama pessoa qualificada. Um vê uma melhoria na unidade do outro e fala: "Poxa, eu não posso ficar para trás, eu tenho que avançar". E aí começa esse estímulo, né, entre as unidades. Quando você vai numa unidade, vai com o pessoal de outra unidade e olha, vê, observa, igual essas visitas que a gente faz, né, nas outras mineradoras, é para promover conhecimento, para incentivar, né, e buscar sempre melhoria. Então, assim, eu acredito que, assim, tem muita coisa ainda para melhorar, para descobrir, para avançar. Enquanto o Adriano, lá, o meu amigo de infância, né, nós não vamos parar, né, a gente vai sempre querer buscar mais, né. É isso aí que dá energia para a gente
levantar todo dia de manhã e falar, poxa, hoje eu preciso melhorar aquilo ali. É verdade. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Eu conversei aqui com o Guilherme Augusto de Souza Freitas. Ele é gerente responsável pelas áreas de Meio Ambiente, Saúde e Segurança na Anexa e coordenador do GT de Águas no IBRAM. Guilherme, muito obrigada pela sua participação aqui no Pode Minerar. Eu que agradeço, é sempre satisfatório conversar do tema que a gente trabalha, né, do tema que a gente dedica ali a maior parte do nosso tempo, né? E obrigado pela oportunidade e foi um prazer aí eu ter uma aula aí do Davi. Sempre que a gente conversa com o Davi, a gente tem aulas sobre o tema aí. Então eu vou agradecer também a participação do Davi Veiga Soares. Ele é analista especialista em meio ambiente na Vale. Davi, muito obrigada pela sua participação. Eu quem agradeço, Maria Amélia, em nome da Vale também, né? Fico lisonjeado aí, viu, Guilherme? Mas eu acho que a recíproca é verdade, né? E esse conhecimento é nosso, né? Eu aprendo com você, você aprende comigo e vamos embora, né? Agradeço demais o bate-papo aí, muito inspirador, e vamos lá com a meta de 2030, né? Buscar aí a excelência, né, no recursos hídricos no setor da mineração. É verdade. Bom, muito obrigada a vocês. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM. Está disponível para você por aqui semanalmente. E para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizados pela entidade, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente.